Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de inglês instrumental. Essa, no caso, é a nossa terceira teleaula e eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as dicas que nós temos dado a vocês de como fazer a leitura de textos em língua inglesa, todas as dicas para que vocês possam aproveitar ao máximo, né, o vocabulário que vocês já conhecem e possam ter condição de fazer uma leitura conseguindo ter mais informações possíveis, né, quando você tem esse acesso a um texto, uma língua estrangeira. Na nossa terceira teleaula, hoje nós vamos ver alguns conteúdos bastante interessantes. Vamos dar uma olhada na nossa agenda? Bem, primeira coisa, nós vamos revisar a aula 1 e a aula 2. Depois nós vamos saber um pouquinho o que são marcadores de ideia e vamos terminar falando sobre scanning, que é uma estratégia de leitura. Bem, não sei se vocês lembram que nós começamos, né, na aula 1 explicando o que é o curso de inglês instrumental e em seguida nós falamos que nós íamos trabalhar com estratégias de leitura. Então eu quero lembrar quais são algumas dessas estratégias que nós já vimos na aula 1 e na aula 2, ok? Bem, nós falamos sobre General Comprehension e falamos também sobre conhecimento prévio. No caso, General Comprehension seria a compreensão geral do texto e o conhecimento prévio seria tudo aquilo que você traz de bagagem e que vai ajudar na interpretação do texto. Muito bem, toda vez que eu acesso um texto que não está na minha língua materna, eu preciso fazer a primeira leitura para ter uma ideia sobre o que o texto fala. Em seguida, eu me utilizo de todo o conhecimento que eu já tenho sobre aquele assunto que eu acredito ser o assunto do texto para me ajudar a entender o que o texto traz. Isso é a utilização do conhecimento prévio, ok? Vamos um pouquinho mais além, vamos ver mais algumas coisas que a gente estudou na aula 1 e 2? Bem, nós também trabalhamos com o layout, que seria a estrutura do texto, no caso, o título, seria as figuras, gráficos, skimming, que é a estratégia de leitura, que é você ler perguntando sobre o que o texto fala, e inferência contextual. Bem, esses três itens, eles são bastante interessantes, a gente precisa ter uma atenção, porque veja bem, nós começamos falando sobre o layout. O layout é a primeira coisa que a gente destaca ao ter acesso a um texto. Quando a gente olha o texto, a gente tem que ver se ele tem um formato de por exemplo, uma notícia de jornal, se pela estrutura do texto eu estou lidando com uma poesia, eu estou lidando com um texto narrativo, ou um texto retirado da internet, ou também uma receita, enfim. De acordo com a forma que o texto é apresentado a mim, eu vou ter uma ideia de que tipo de texto é aquele. Isso é a análise do layout. Depois nós vimos um pouquinho da questão do skimming. O skimming é quando você faz a leitura geral. Ele é muito parecido com o General Comprehension. É quando você faz a leitura buscando responder sobre o que o texto fala. Porque quando eu for responder questões sobre o texto, eu já estou utilizando uma outra estratégia de leitura que a gente vai estudar hoje. E a inferência contextual. O que é inferir? Inferir é deduzir. Então, muitas vezes vai aparecer no meu texto palavras que eu não conheço, mas pelo contexto eu posso inferir o significado dela. Eu quero dar um exemplo rapidinho só para a gente começar o conteúdo de hoje. A teacher who learned Quechua is now developing a software to help students interested in learning that Amerindian language. Então vejam só, um professor que aprendeu Quechua está agora desenvolvendo um software para ajudar alunos interessados em aprender Amerindian language, uma língua ameríndia. Então, se eu não sei o que é Quechua, pelo restante da frase, logo eu percebo que ela é uma língua indígena.
Então, no primeiro momento, na primeira linha dessa frase, eu fico perdida. Mas depois, ao ler o restante, dá para entender que Quechua é uma língua. Então, isso é inferência contextual e você pode se utilizar dessa técnica quando você estiver fazendo a análise de algum texto em língua inglesa, ok? Bem, essa foi a nossa rápida revisão da aula 1 e 2. Agora a gente vai para o conteúdo da nossa aula de hoje, a nossa terceira teleaula, ok? Bem, marcadores de ideia, o que eles são? Os marcadores de ideia, eles o quê? Nos ajudam a organizar as ideias do texto, né? Palavras-chave para o quê? Para compreensão. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo que dá uma ideia de contraste. My connection to Ifru was perfect last night, but today the connection is horrible. Então, minha conexão com o Ifru estava perfeita a noite passada, mas hoje a conexão está horrível. Então, esse mais aqui, ele me dá uma ideia de contraste. Estava perfeita e agora está horrível, horrible. Uma outra palavra que vai ajudar, né, a ilustrar é um marcador de ideia. Por exemplo, soil contains essential elements, such as mineral salts, air and water. Ou seja, o solo contém elementos essenciais, tais como, olha aqui esse marcador de ideia, essa palavra. Ele vai ilustrar que elementos essenciais são esses. Mineral salts, sais minerais, air, ar and water. Então, vocês estão entendendo que os marcadores de ideia são palavras-chave que conectam uma ideia a outra no texto e pode nos ajudar a entender sobre o que aquela frase está falando? Vamos ver mais alguns marcadores de ideia? Aqui nós temos aquele que traz a ideia de consequência. I didn't study for the test. That's why I didn't pass. Então, eu não estudei para o teste. Este é o motivo, este é o porquê eu não passei. Então, ele te dá esse that's why, este é o motivo, dá uma ideia de consequência. Eu não estudei, a consequência foi eu não passei. Um outro marcador de ideia que traz a questão da finalidade. I will study for the test so that I will pass. Eu estudarei para o teste, assim eu passarei. Então, veja aqui, a finalidade, o motivo pelo qual eu estudei para o teste, qual foi ele? Passar. Então, esse so that dá uma ideia de finalidade. Causa. Vamos ver o exemplo. Soil conservation is important because, olha a palavra because, it is essential for life. Então, a conservação do solo é importante porque, olha aí o because, porque é essencial para a vida. Então, a causa do solo, da conservação do solo ser importante é o quê? É porque o solo, it is essential for life, é essencial para a vida. Então, percebam que essas palavras, quando nós conhecemos algumas delas, o seu significado, ela vai nos ajudar a clarear no momento que eu estiver fazendo a minha leitura, ok? Vamos seguir adiante. Bem, alguns marcadores de ideia que nós temos aqui para vocês poderem conhecer. Marcadores de ideia que fazem uma abordagem inicial, quando você começa um texto. To start with, para começar com. To begin, começando. Que dão ideia de adição. And significa e, not only, não apenas, but also, mas também. Besides, além. Bem, outras palavras, essa aqui traz ideias de comparação. Like nesse caso não é o verbo gostar, significa como, quando eu comparo. Uma frase típica para usar esse like, I work like a dog, eu trabalho como um cachorro, por exemplo, né? Então, esse like está fazendo essa comparação, ok? More than, mais do que, less than, menos que. Concessão, marcador de ideia que traz essa ideia de concessão. Although, embora, in spite of, even though. De conclusão, olha só, palavras que dão ideia de conclusão. Then, então, this way, dessa forma, so, então, todos são sinônimos. Therefore,
Condição, marcador de ideia que vai mostrar uma questão de condição. If, se, otherwise, é a mesma coisa, né? As long as, todos têm essa ideia de se. Um exemplo, if I had money, I would travel. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Então, a partir do momento que eu vejo o if, eu já tenho uma ideia de que essa frase está me trazendo uma condição. Vamos para as próximas. Concordância. According to, de acordo com. In accordance with, de acordo com. De novo, são sinônimos. Dúvida. Perhaps, né? Provavelmente, maybe, talvez. Possible, possivelmente, né? E negação. Neither nor, nem esse nem aquele. None of them, nenhum desses. Então, vejam, existem outras também. No nosso ambiente virtual, vou estar colocando uma lista maior desses marcadores de ideia e também alguns exercícios para vocês poderem estar praticando e memorizando algumas dessas palavras, ok? Bem, vamos para o nosso próximo slide. Scanning. Scanning é mais uma estratégia de leitura. O scanning é o quê? Passar os olhos rapidamente pelo texto, procurando o quê? Pistas ou informações o quê? Específicas para a compreensão do texto. Depois que eu faço toda aquela análise que a gente já aprendeu, né? Eu dou uma olhada no layout, né, no formato do texto, o título, percebo, né, de que tipo de texto é esse, que gênero, né, textual eu estou lidando. Depois eu leio aquele leitura rápida para ter uma ideia sobre o que o texto fala, né? Já dou uma olhada que palavras que eu conheço, faço aquela, né, leitura geral. Agora eu vou para o scanning, vou dar aquela escaneada no texto. Como é que é isso? Eu vou procurar informações específicas. Se eu estou, por exemplo, numa prova de concurso, eu vou para as questões da prova. E aí, quando eu chego, me deparo com as questões, eu não vou ler o texto todo novamente para procurar aquela informação da questão A ou B. Eu já sei mais ou menos onde aquela parte, em que parte do texto, em que linha do texto, em que parágrafo se encontra aquela informação. Isso é scanning. Quando eu faço, eu me utilizo dessa técnica, eu estou usando o scanning. Ou seja, não leio o texto todo de novo, já vou direto aonde eu mais ou menos sei que está aquela informação. Ok? Vamos ver um pouquinho mais de scanning. Que seria, então, que informações eu procuraria utilizando o scanning? Scanning. Números, ilustrações, imagens gráficas, símbolos universais são muito utilizados no scanning. E procurando também as palavras-chave. Aqui nessa imagem você vê que dentro do texto chamou a atenção to educate. Provavelmente é um texto que fala sobre educação, uma palavra que se repete várias vezes no texto, que aparece muito, então provavelmente é uma palavra-chave. Veja bem, é muito importante que você entenda que o scanning, ele é justamente essa coisa de procurar pistas. Se na questão que tem lá, após a leitura do texto, ele está me pedindo uma data, ele está me pedindo o nome de um lugar, eu vou justamente à procura daquela informação específica. Como eu falei anteriormente, eu não vou ler o texto todo novamente. É importante, quando eu faço a leitura geral, anterior ao scanning, o skimming no caso, eu ir grifando essas palavras-chave. Ou seja, as palavras que se repetem várias vezes no texto, elas estão relacionadas com o assunto do texto. Então, eu já vou grifando, já vou circulando, porque eu já sei que o texto se trata daquilo e com certeza as questões vão vir relacionadas a essas palavras, ok? Gráficos, figuras, né? Nós chamamos de marcas tipográficas, ou seja, são marcas, são coisas que aparecem no texto que, independente de eu conhecer a língua ou não, eu identifico. Né, a data, eu identifico se for um gráfico com números, eu posso compreender esse gráfico perfeitamente sem conhecer a língua inglesa. As imagens, as figuras, fotos que aparecerem no texto me remetem ao assunto do texto. Né? Então, às vezes, a gente passa batido, vai direto querendo traduzir palavra por palavra e não percebe que essas marcas tipográficas podem nos trazer informações preciosas, ok?
Nós temos agora um texto, na verdade, parte de um texto. E nós vamos fazer a leitura desse texto para justamente utilizar a técnica do scanning. Então, vamos lá. H2O, opa, já aparece um símbolo. 2 atoms of hydrogen and 1 of oxygen. Então, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O que é isso? Water. Então, já vou entender, mesmo que eu não conheça a palavra water, mas deve estar falando do quê? Da água, né? A very common substance on the face of Earth. Uma substância muito comum, ó, very common, na face da Terra. But a rare liquid, um líquido raro, in the rest of the solar system, no resto do sistema solar. The salt solution of the sea, a solução, né, salgada do oceano, flows in man's vein. Flui nas veias do homem, and it is a coincidence or part of nature's plan. Isso é uma coincidência ou parte do plano da natureza? 70%, olha aqui um número que não preciso do inglês para entender, 70%. 70% of man's body is water. Do corpo do homem é água. 70% do corpo do homem é água, the same proportion as the surface of the earth. A mesma proporção da superfície da Terra, da quantidade de água sobre a superfície da Terra. Vamos para o próximo parágrafo. We have a great question today. Temos uma grande questão hoje. Our planet can support in relative comfort. Nosso planeta pode suportar num conforto relativo? Only 1 or 2 billion people. Apenas 1 ou 2 milhões de pessoas. But there are nearly 6 billion. Mas há perto de 6 bilhões de pessoas na Terra. Já tem mais, né, gente? Esse texto é um pouco antigo, né? Nos dias de hoje, today. And the world's population, e a população do mundo, continues to grow every day. Continua crescendo todo dia. Can the sea help? Olha aqui, can the sea help man to survive? Pode o oceano ajudar o homem a sobreviver? Esse texto foi retirado, né, da National Geographic, bem antigo ainda, 81. Né? Então, algumas informações dessas já estão ultrapassadas. Mas o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos nos utilizar agora do scanning para a gente poder responder. Tem 2 perguntinhas sobre esse texto, ok? Então, vamos lá. Localize em que linhas do texto, então ele quer que você diga em que linhas do texto estão as seguintes informações. A proporção da superfície terrestre coberta por água, ok? E a segunda questão, ele quer saber em que linha aparece o número, olha aí, está pedindo um número de habitantes que o nosso planeta pode suportar. Então, vamos lá, a primeira proporção da superfície terrestre coberta por água. Opa, vamos lá? Então aqui a gente já lembra que tinha lá 70% do quê? Do corpo humano é água e depois ele diz a mesma proporção da superfície da Terra. Então em que linha encontra-se a proporção? Aqui, ó, na linha, no caso aqui é 1, 2, 3, linha 4 é a resposta da primeira questão. 70% é a proporção de água sobre a Terra, a mesma proporção de água no corpo humano. Bem, a outra pergunta é o número de habitantes que o nosso planeta pode suportar. Então, vamos lá, é no segundo parágrafo. Aqui diz que 1 ou 2 bilhões, né, de pessoas. Mas hoje nós já temos perto de 6 bilhões. Mas ele diz que o nosso planeta pode suportar em conforto relativo apenas o quê? 1 ou 2 bilhões. Então, aqui linha 5, linha 6, linha 7. Então, aqui a resposta da nossa outra pergunta seria linha 7. E aqui, linha 4. Veja que não foi necessário a gente ler o texto todo, nós escaneamos e conseguimos ir direto ao ponto. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido o que é o scanning também, vocês possam ter entendido os marcadores de ideia e nos encontramos na nossa próxima teleaula. Um grande abraço a todos.